Bem-vindos ao Palavra de CEO, o videocast da UI. Todos os meses, eu e o Miguel Farinha, Country Managing Partner da UI, recebemos aqui no escritório convidados muito especiais. Os negócios, as oportunidades e os desafios, a forma de liderar e de inspirar as equipas, o contributo para Portugal e a maneira como prometem moldar o futuro com confiança estarão em análise nesta conversa. E são histórias verdadeiras de quem faz acontecer e de quem ajuda a construir um país e um mundo melhor. Por isso, em cada episódio, temos uma conversa com um ou uma CEO, uma é o caso de hoje, sobre a forma de inspirar os outros e de partilhar bons exemplos. Na próxima meia hora, vamos falar com Ana Figueiredo, CEO da Mel. Ana, muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer regressar a esta casa. Ana, começaste na Galp, por sinal nossa vizinha aqui em Alcântara. Passaste pela UI e depois pela PT, onde construíste uma carreira internacional no grupo Altice. Conhecemos-nos na altura quando chegaste da América Latina. Que momentos é que para ti foram decisivos no teu percurso? Há vários momentos decisivos. Eu acho que todos os momentos são quando nós, perante um desafio, perante um projeto novo, temos a coragem de dizer que sim, às vezes de sentirmos que não totalmente preparados e estarmos fora da zona de conforto. Mesmo que seja para o outro lado do Atlântico. Mesmo que seja do outro lado do Atlântico. Portanto, eu acho que na minha carreira eu tive alguns desses momentos. Por exemplo, aqui na UI, quando eu fui convidada para ingressar na UI, foi para criar um grupo de consulting, praticamente um grupo de consulting do zero, e também era um desafio imenso, ou seja, apesar de nós termos, obviamente, frameworks internacionais, metodologias internacionais dentro da esfera da UI, tínhamos criado do zero, que tínhamos que conquistar o mercado, apresentar propostas a clientes, apresentar, obviamente, capacidade e competência e fazer crescer uma equipa do zero. Portanto, traz um conjunto de desafios em que parece que o impossível não vai ser realizável, mas hoje, com muito agrado, vejo que a equipa da UI é uma equipa bastante extensa nesta área e, portanto, com muitas provas dadas. Não perdendo a lógica do teu raciocínio, mas consideras que a UI para ti foi uma empresa-escola? Foi uma empresa-escola. Eu tentei sempre aproveitar, em todos os momentos da minha carreira, com projetos, com empresas, mesmo às vezes em projetos bem-sucedidos ou não tão bem-sucedidos, eu acho que nós temos sempre de tirar lições e aprendizagens. E, portanto, é sempre oportunidades de feedback. Nós dizíamos no ténis que mesmo quando falhamos uma bola e a bola vai à rede, é uma oportunidade de dar-nos o feedback que alguma coisa não estamos a fazer o suficiente para a bola passar a rede. E, portanto, a UI, como a Galp, como o Grupo PT, como, obviamente, a minha experiência internacional, seja na Suíça, seja num país tão diferente como é a República Dominicana, foram aprendizagens, porque em vários momentos tu tiveste que exercer, eu no meu caso tive o privilégio de exercer liderança, mas sempre em contextos que tens que ter alguma adaptabilidade, mantens alguns fundamentos do ponto de vista de gestão de equipas, do ponto de vista de gestão de empresas, obviamente ambição em termos de projetos, mas a forma como tu montas os ingredientes tem que ser necessariamente diferente porque os contextos são diferenciados. A receita é a mesma, há que mexer de maneira diferente. Sim, ou às vezes ponderá-la de formas diferentes, os ingredientes. Ana, foste a primeira mulher a liderar um grupo de telecomunicações em Portugal. Que conselho darias a outras mulheres que imaginam chegar a lugares de topo? Olha, eu nunca pensei de ser a primeira mulher, nem nunca pensei nessa perspectiva. Eu sou a primeira mulher em Portugal, fui a primeira mulher também na República Dominicana. Disseram isso quando eu cheguei lá e nunca me tinha consciencializado disso. Eu acho que o importante é, independentemente do género, e sobretudo no caso das mulheres, acho que nós temos uma tendência, e acho que isso tem a ver com a nossa forma como somos educadas de uma maneira geral. Eu acho que os homens falam, às vezes, com muita certeza das coisas, com 20% às vezes de certeza ou factos, e nós precisamos do 99%, 98%, às vezes do 100%. E, portanto, eu acho que sermos também às vezes muito mais assertivas, corajosas, exprimimos a nossa opinião. Muitas vezes estamos em contexto em que a nossa opinião pode ser menos pedida, menos solicitada, menos escutada, mas eu acho que o mais importante, eu creio que é mais importante, há coisas no mundo que nós não vamos mudar, há pessoas que não vamos mudar, seja neste contexto ou seja noutros contextos. O que nós podemos mudar somos nós próprios, a forma como nós reagimos, como nos deixamos provavelmente abater, a bloquear, ou como encontramos nisso um desafio.
Não estou a ser ouvida, então damos um murro na mesa para, obviamente, sermos mais afirmativos. Portanto, o conselho que eu daria às mulheres é manterem, obviamente, a capacidade de aprendizagem, a capacidade também de se afirmarem. Muitas vezes, e estamos num país em que a prudência e às vezes o facto de sermos mais tímidos na afirmação, seja homem ou mulher, se calhar é valorizado em função de sermos um bocadinho mais vocais na nossa ambição. E depois eu acho que as mulheres têm uma coisa que eu acho que é fundamental também no mundo empresarial e no mundo corporativo, nós conseguimos exercer também o sexto sentido, a nossa sensibilidade, a forma como muitas vezes nós construir pontes, o diálogo, a negociação. Eu acho que aí são características muito, não estou a dizer que os homens não tenham, e têm, obviamente, mas são características que se calhar estão mais inatas num género ou noutro, e eu acho que a combinação é que faz, digamos, a força das organizações, e portanto, eu digo normalmente às mulheres para experimentarem, para arriscarem, e eu acho que o mundo empresarial, o mundo corporativo precisa também de mais mulheres. E tem a ganhar com isso, certamente. Precisamos também de mais ambição, no caso das mulheres, mas no caso de Portugal, pergunto se consideras que, no geral, ainda somos pouco ambiciosos em Portugal. Eu acho que somos tímidos na afirmação da ambição. Às vezes temos aquela ambição contida. Teremos algum complexo com a própria palavra? Porque eu acho que muitas vezes em Portugal assume-se ambição como se calhar sermos agressivos, como interferir no espaço do outro, sermos intrusivos. Há países que são muito mais alegres a exprimir a sua ambição. Os nossos vizinhos espanhóis são muito afirmativos. Na América Latina, muitas vezes havia uma ambição, às vezes com muito menos, e estive num país com muito menos condições, com muito menos infraestrutura que Portugal, até com menos variabilidade, com país talentoso, mas se calhar com menos pool de talento que tem Portugal e capacidade e qualificação da sua força das pessoas e da população em geral. E eles eram muito alegres, muito ambiciosos, abraçavam os desafios com um sorriso no rosto, e eu acho que nós temos esta timidez. Não quer dizer que os portugueses não sejam corajosos. Nós não temos a diáspora que temos espalhada pelo mundo se não fôssemos um país de pessoas que são temerárias e que se aventuram. Eu acho que temos alguma coisa que nos condiciona, que nos faz, no fundo, que nos está a grilhoar? Eu não diria que é o fado, eu acho que talvez a nossa cultura privilegia o recato, a forma de sermos mais prudentes, se calhar valoriza esse aspecto. Enquanto que noutras culturas, sermos um pouco mais ambiciosos, ou demonstrarmos essa ambição, essa agressividade, por exemplo, como uma cultura americana, é algo que é valorizado, é uma forma de estar. Sim. Se não fores assim, não serás tão bem sucedido. E é óbvio que às vezes este nosso recato também nos favorece em algumas situações, até a forma como nós temos uma adaptabilidade de trabalhar com vários povos diferente. Eu acho que nós temos aqui uma vantagem competitiva, é que nós adaptamos a trabalhar com várias culturas, seja uma cultura asiática, seja uma cultura americana, seja uma cultura europeia, africana. Portanto, nós conseguimos, de certa forma, desenvolver e fazer pontos. Não há muitos povos que consigam fazer essas pontes e ter essa adaptação como a cultura portuguesa tem. Portanto, provavelmente esse recato depois nos dá outros superpoderes noutras áreas. Agora, quando olham como uma comparação com o desporto, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo ou o José Mourinho, eles chegaram e afirmaram, disseram, eu quero ser o número 1. Isto dizer que eu quero ser ou eu sou o Special One, eu querer ser o número 1 numa entrevista, numa conferência de imprensa, em Portugal, não é tão bem recepcionado. Mas eles também sentiram que tinham que se afirmar, que tinham que ter esta postura positiva, que outros consideram talvez arrogante, e, portanto, eu acho que é aí que Portugal falha. E, portanto, acho que também falhamos às vezes, ou podemos dosear, nós temos tantas condições, ou mais que os outros, para sermos bem-sucedidos. Como nos comparamos com aqueles países que nós consideramos que estão mais desenvolvidos. Muitas vezes nós desperdiçamos as nossas oportunidades. Às vezes não consideramos que temos coisas tão boas ou melhores que os outros, condições naturais, e por vezes não aproveitamos estas nossas oportunidades, porque nem todos os países
reúnem todas as condições essenciais para o sucesso. Não há nenhum único país no mundo. Há uns que têm matérias-primas, não têm organização, não têm capital, há outros que têm organização, não têm matérias-primas. Portanto, não há... E, portanto, acho que também realizar, também temos a consciência como sociedade que não precisamos ter todas as ferramentas. Temos é que saber potenciar os nossos pontos fortes e esconder as nossas fraquezas. Sim, sem dúvida. Olha, e falas agora dessa experiência de culturas diferentes. Tu tens um percurso internacional incrível. Passaste pela Suíça, lideraste uma Operação de Missões da República Dominicana, que gostava de falar dessa experiência um dia. Mas passaste pelo Brasil, Cabo Verde, Marrocos, Namíbia, projetos em vários destes mercados. O que é que tu retiraste desta tua experiência internacional? Olha, da experiência internacional aprendi que é muito importante não ter ideias pré-concebidas sobre equipas, sobre pessoas e sobre culturas. E que para isso tens de ter a humildade de aprender também um pouco sobre essa cultura, sobre a forma de trabalhar, como a forma de relacionar, como a forma de fazer negócio, a forma como gerir empresas, gerir equipas. E, portanto, isso dá-te uma abrangência e um conhecimento sobre um mundo diferente. Para lá está, no final do dia, a gestão são 2 ou 3 ingredientes, não é? São recursos financeiros, são recursos técnicos, mas é o recurso humano. E aqui estamos numa casa em que o recurso humano e o talento é o que vos diferencia, eventualmente, da vossa concorrência ou de outras empresas que quiseram ter, digamos, o nível de serviços que vocês têm e não o conseguiram. E, portanto, e o tema humano e o tema de talento, se não conhecemos a cultura, se não conseguimos fazer esta ponte, se não conseguimos perceber como é que se mobiliza determinado tipo de culturas versus outras, como é que se trabalha com determinado tipo diferente, como é que se organiza em termos de diferentes classes sociais numa sociedade ou num país, eu acho que isso faz a diferença. Portanto, o que mais aprendi é, talvez chamamos-lhe um banho de humildade relativamente àquilo que eram as minhas formas de ver o mundo e como as formas de ver o mundo de outros povos podem ser diferentes. E depois há questões muito fundamentais que são iguais em qualquer parte do mundo. Ou seja, o facto de as pessoas quererem ser valorizadas, quererem ser ouvidas, quererem ser integradas, ter um sentido de propósito, isso não muda. Sim, essencial. Pode mudar, obviamente, aquilo que são as prioridades, mas não muda de país para país e de povo para povo e de sociedade para sociedade. E se a carreira internacional nos ensina a ter mais humildade, o desporto muitas vezes também, não é? Dá-nos grandes lições. No teu caso, és uma apaixonada pelo ténis, bem o sabemos. Sim. É um desporto, até usando as tuas palavras, que envolve rotina, disciplina, ética e um trabalho que nunca termina. Como é que aplicas depois essa filosofia no teu dia-a-dia? Olha, eu pratiquei desporto, vá numa fase de formação também de mim própria, não é? Como pessoa, não é? Quando estava a crescer. E o desporto deu-me um conjunto de lições que eu descobri, digamos, a grandeza ou o valor dessas lições mais tarde. Ou seja, nós não conseguimos exercer as funções que exercemos, ou eu consigo exercer as funções que exerço sem disciplina, sem curiosidade, sem tolerância à frustração, que é o que o desporto nos dá muitas vezes, de falhar, de repetir, e ver só aquele incrementozinho no dia-a-dia, de fixar metas ou ambição. Não quero ser campeã nacional, mas se calhar hoje ainda não sei fazer, se calhar uma boa direita, não tenho um bom serviço. E depois, no fundo, ires construindo as tuas capacidades e as tuas competências passo a passo, acreditando que através de um processo tu vais chegar lá. Mas não sabes se vais ser nunca na vida campeã nacional ou se vais conseguir ganhar o torneio. Portanto, acaba por transmitir-te, acreditares em sonhos, teres a ambição para esses sonhos, teres o poder da disciplina e de consistência, de repetição e de acreditares nesse processo para depois, obviamente, conseguires ter... E depois também trabalhar em equipa. Apesar do ténis ser visto como um desporto individual, tu precisas de confiar numa equipa, numa equipa técnica, nos teus colegas, com quem tu treinas todos os dias e, portanto, te ajudam a formar, digamos, o jogador. Portanto, eu trouxe muitos ensinamentos e, sobretudo, trouxe também uma coisa que eu acho que é muito importante, é gerir a incerteza, gerir, obviamente, a pressão, de te preparares e depois teres que, naquele dia, estares bem, de provavelmente, muitas vezes, sem
com pouca informação ou com as ferramentas todas, ou em dias em que as coisas estão a correr menos bem, tens que desempenhar e, portanto, dá-te, digamos, uma adaptabilidade e um poder de adaptação ao contexto e ao meio que eu acho que é importante quando nós trazemos para o contexto de gestão, para o contexto de liderança e liderança de equipas ou lideranças de uma empresa. Mas pegando nesse tema da liderança, e se a liderança fosse um jogo de ténis, como é que era o teu estilo de liderança? Mais ofensivo, mais estratégico, mais eficiente? Eu diria de sempre aquela, aprendida na EY, a resposta a consultor, depende. Exato. Mas agora, fora de brincadeiras, eu tinha um jogo ofensivo, obviamente para a altura. Sim. Hoje em dia seria um jogo banalíssimo, mas na altura tinha um jogo ofensivo, mas muito balanceado, ou seja, era muito racional também na forma como jogava. Eu acho que o importante é nós sabermos sempre os fundamentos do jogo, os fundamentos de negócio, os fundamentos da empresa, os fundamentos da indústria. O que é que nos faz ganhar jogos? Temos ou não capacidade de ganhar o jogo? Como é que podemos ganhar o jogo? E depois depende também do adversário. No caso do ténis temos diferentes superfícies, a forma como eu jogo em hardcourt é diferente como eu jogo em relva ou jogo na terra batida, portanto a adaptabilidade e depois ao meu adversário, porque o meu adversário também me coloca desafios. Eu posso colocar desafios, mas o meu adversário também me coloca desafios. Portanto, há sempre uma leitura de jogo que tens que ter, do contexto, do ambiente, e fundamentalmente, acho que também é muito aplicado ao mundo empresarial, e ao nosso contexto como líderes, e sobretudo quando temos cargos executivos, é ter clara noção, há coisas que eu vou conseguir controlar, e portanto essas coisas que eu tenho que posso controlar, obviamente, fazê-las bem, ou o melhor possível, e há coisas que eu não vou conseguir controlar, e portanto eu tenho que controlar a forma como eu me adapto a essas circunstâncias que não vou conseguir controlar, como por exemplo, questões geopolíticas. Nós como gestores temos muito pouca influência para mudar o contexto. Agora podemos ter capacidade de ver quanto é que nos impacta nas nossas organizações, nas nossas empresas e obviamente ao contexto, à forma como eu posso competir no mercado, como posso ser mais eficaz com os meus clientes, como ler melhor a evolução do mercado e adaptar-me E o contexto geopolítico que estamos a viver agora já te obrigou a mudar alguma decisão nestes últimos meses, semanas mais críticas? Obriga-nos sempre a adaptações, a ter que fazer algumas adaptações. Acho que o que é sempre importante é sempre estarmos muito claros daquilo que são os fundamentais do nosso negócio. E depois de que forma é que alguma alteração de contexto geopolítico, contexto financeiro, global, económico, pode, obviamente, influenciar. E depois fazer pequenas adaptações, fazer ou grandes adaptações ou pequenas adaptações. No ténis há uma coisa que é muito importante, porque normalmente quem olha para ténis vê as pancadas do jogador, mas há uma coisa fundamental, não só a parte técnica, mas é a movimentação do jogador em campo, a forma como chega à bola, não chega à bola, e aprendemos desde pequenos que são pequenos passos. Se damos um grande passo, temos que muitas vezes ter que recuar e adaptar. Portanto, acho que nós temos que tentar manter as nossas equipas flexíveis, atentas, para dar esses pequenos ajustes, porque no fundo os pequenos passos são pequenos ajustes para nós podermos enquadrar o contexto. É? Uhum. Acho que vivemos tempos desafiantes, tempos também entusiasmantes. Eu acho que viveremos sempre contextos de incerteza, sempre vivemos. Acho que nós, talvez hoje em dia, queremos ter mais certeza sobre as coisas do que provavelmente o mundo nos pode oferecer. E, portanto, acho que estes pequenos ajustes e manter as equipas flexíveis o suficiente e elásticas o suficiente para podermos, obviamente, responder da melhor forma a cada momento. E os ajustes também são importantes porque a MEO está numa fase de transformação tecnológica. Pegando nessa grande transformação que já começou, quais são as grandes apostas para os próximos anos? Eu diria que nós o que estamos nós estamos numa fase de transformação, não é só tecnológica, é uma fase de transformação do nosso modelo operacional. Os nossos grandes desafios, há um primeiro, que é mantermos relevantes enquanto empresa. Eu acho que é o desafio sempre de cada empresa, é mantermos relevantes. Sabemos de uma coisa, os serviços que nós oferecemos, o nosso core, que é a conectividade, é mais importante que nunca para as empresas, para as pessoas individualmente e para a sociedade.
Eu costumo sempre brincar que as pessoas normalmente identificam que há uma falha energética quando a internet deixa de funcionar e quando veem que o router deixou de ter energia. E, portanto, esta centralidade do ponto de vista de qual é o nosso papel nesta economia digital, nesta vaga de revolução tecnológica que estamos a viver com a AI e o papel que a Mel tem como central, não só na construção de um ecossistema digital, de soluções digitais, como também na parte mais core, que é a parte da infraestrutura. Portanto, o que nós procuramos fazer, ou seja, os nossos grandes desafios é, primeiro, permanecermos relevantes, porque sabemos que aquilo que nós fornecemos vai continuar relevante. Nós seremos ou não tão ou mais relevante consoante as apostas certas que nós conseguimos colocar. Depois, permanentemente, para permanecermos relevantes, temos obviamente que sermos assertivos nas nossas apostas, temos o modelo operacional adequado. E ao longo da história, a Mel foi-se transformando. A Mel, nos seus primórdios, era a empresa do telefone fixo, não é? Há alguns anos atrás. Evoluiu ou agregou a componente móvel, agregou a internet, agregou a televisão e hoje em dia agregamos serviços que são como a energia, agregamos serviços que são adjacentes à conectividade, como a cloud, como o data, como também a segurança. E, portanto, fomos evoluindo à medida que também que as necessidades e o mercado foi evoluindo. E o que é que vem a seguir? E o que vem a seguir, obviamente, é uma resposta que eu não te posso dar de uma forma tão assertiva como tu gostarias, mas, porque obviamente é violar regras, obviamente, e o nosso segredo de negócio. Mas o que nós estamos apostados é obviamente, sermos uma parte integrante daquilo que é a nova revolução industrial, que passa pela essa revolução tecnológica com a AI, com o quantum computing. Estamos preparados. Estamos preparados do ponto de vista tecnológico, as nossas redes estarem preparadas, serem fiáveis, de última geração, robustas e resilientes. Portanto, isso é uma componente core. Depois temos, obviamente, o operador em que toda a gente se conecta connosco. Porquê? Porque eu, para ter conectividade, há coisas que eu sou essencial. Sou eu, como Mel, que ligo Portugal ao mundo, praticamente. Portanto, através dos cabos submarinos, através da nossa rede de satélites. Portanto, nós estamos a explorar também a forma como nós podemos monetizar e explorar estas áreas que nós não somos tão conhecidos, mas somos tão essenciais para o desenvolvimento económico e para o desenvolvimento, sobretudo, da economia digital. E, portanto, é a preparação das redes, é a adaptação ao nosso contexto de cliente, é o lançamento de novas soluções. E brevemente vais ver algumas soluções, portanto, ainda este trimestre, de algumas coisas que nós iremos lançar e, portanto, onde vamos estar preparados. E, portanto, é a preparação do contexto e preparação das nossas pessoas, das nossas equipas também. Porque o que nós necessitamos hoje para preparar a Mel do futuro é, obviamente, diferente do ponto de vista de competências, implica requalificação, implica, obviamente, também a atração de novas competências para o seio da nossa empresa e, portanto, é nisso que estamos a trabalhar. O tema de inovação sempre foi um dos pilares da Mel. Como é que não integrar tecnologias, a AI generativa, o 5G, que para vocês é quase base hoje em dia, na vossa estratégia? E como é que esta inovação toda flui na vossa estratégia? Olha, nós acreditamos que, e eu costumo repetir às equipas, que nós não somos uma empresa tecnológica, nós somos uma empresa de serviços. Portanto, o nosso foco deve ser, obviamente, através da tecnologia chegamos às pessoas. E, no fundo, nossa primeira missão é desenvolver e operar redes que, no fundo, sirvam o propósito dos nossos clientes. Em cima dessas redes, construímos soluções digitais, não é? A televisão, por exemplo, ou a cibersegurança, por exemplo, é um exemplo daquilo que fornecemos. E, portanto, esse tipo de soluções, o 5G, para nós acaba por ser quase, não é uma commodity, mas é no fundo a forma como eu chego a cada um de vocês ou chego às empresas. Nós estamos permanentemente a explorar a tecnologia
não só para desenvolvimento e para a criação das nossas vantagens competitivas, no fundo, obviamente, da forma como endereçamos o mercado, da forma como operamos melhor que os outros e como competimos ou podemos competir melhor que os outros e como podemos desempenhar melhor que os outros, mas também para as conhecer e explorar, porque sabemos também que operamos num país que tem o tamanho que tem e, portanto, sempre o objetivo nosso, através, por exemplo, da Altice, o que hoje é um dia Altice Labs e que já foi criado há 60 anos, é ter competências para que eu possa discutir o roadmap tecnológico com os grandes fabricantes mundiais e criar interoperabilidade e ter mais capacidade de time to market em termos de desenvolvimento e ser proprietária de alguma tecnologia. Por exemplo, damos um exemplo concreto, no âmbito da AI, nós temos soluções que são nossas, proprietárias nossas, e há áreas em que nós não vamos abdicar de ter as nossas próprias ferramentas e ter AI em cima dessas nossas ferramentas que consideramos core da nossa... Consideramos não só core, e consideramos que temos, obviamente, capacidade e competência para as desenvolver. Há outras vamos estar com relações de parceria e construir parcerias estratégicas com grandes fabricantes ou players mundiais. E há outras que vão ser mais commodities, não é? Que são aquelas ferramentas que vamos estar aí mais disponíveis e que iremos desenvolver. Portanto, iremos sempre numa lógica e volto ao ponto que nós estávamos a falar no início da nossa conversa. Eu acho que o que é fundamental para qualquer empresa é a gente perceber os nossos fundamentais. Aonde é que nós... Até agora a Mel tem sido ganhadora. Somos número 1, somos líderes no mercado e temos sido ganhadores com as apostas que temos feito, em termos tecnológicos e de modelo operacional. O que é que nós temos que continuar a fazer? É fazer as apostas certas, em termos tecnológicos, sabendo de antemão, quando se compara com o passado, já não temos a mesma capacidade e a tecnologia hoje em dia é muito mais global e alguns desenvolvimentos nós nunca os vamos liderar. Temos é que aproveitar, nós não inventámos o 5G, nós não vamos inventar o 6G. Agora, nós podemos desenvolver redes e soluções em cima de 5G que sirvam melhor os clientes do que os meus concorrentes. E, portanto, é aí, na componente de serviço, que estamos a fazer esta nossa transformação. E estamos a fazer uma transformação também, quando falo do modelo operacional, é adaptar a empresa a este novo contexto. A AI, a inteligência artificial, já a usamos há muitos anos, mas vai mudar a forma como trabalhamos. Provavelmente muda a forma como vocês trabalham, muda a forma como nos organizamos, muda a forma como lideramos e muda a forma como endereçamos Ana, já usas também todos o mercado. Os dias? Eu já uso todos os dias, sim. Já uso praticamente todos os dias, em vários contextos, para preparação de reuniões, às vezes para preparar talvez esta entrevista. Esta entrevista também era o que eu ia perguntar. Para preparar também esta entrevista, para ler informação, nós somos confrontados, em que temos muita necessidade de ler, estar permanentemente atualizados e não dispomos o tempo para ler os livros que gostaríamos, para ler os papers, os relatórios. Vocês têm, por exemplo, agora um CEO Outlook, eu ainda não tive a capacidade de ler, mas a inteligência artificial permite-nos, obviamente, sistematizar, organizar ideias e sobretudo, a nível da produtividade. Nós depois estamos a utilizá-la muito, obviamente, os nossos processos operacionais e na forma como também nós podemos fazer, digamos, melhor a utilização dos dados que temos dos nossos clientes e para gerir melhor as nossas operações e para gerir melhor os clientes. E falas sempre muito das pessoas como um ingrediente fundamental, naturalmente. Tens também uma preocupação com a diversidade e a inclusão dessas pessoas. Que medidas em concreto é que têm sido implementadas com esse objetivo? Olha, eu acredito muito que a diversidade traz maior criatividade. Se eu tiver pessoas diferentes que tenham outra perspectiva e na minha evolução e na minha carreira, eu aprendi isso, ou seja, ter pessoas diferentes, com backgrounds diferentes. Podem ser sociais, podem ser económicos, podem ser de país de origem, dá-nos outra perspectiva sobre os problemas e, se calhar, outras formas de resolver ou trazer soluções. Depois, para além, obviamente, da diversidade, e todas as empresas apostam nisso, é preciso também permitir a inclusão, porque eu posso ou quero ter pessoas diversas ou talento diverso, mas tenho que ter a capacidade de criar condições para que esse talento, obviamente, se possa desenvolver e se sinta confortável na organização.
medidas concretas. Implementámos, por exemplo, isso é uma coisa que eu me confrontei quando cheguei a Portugal, considerei que havia poucas mulheres, portanto nós na nossa empresa tínhamos poucas mulheres em cargos de gestão, fixámos e eu vinha de uma empresa que eu tinha 50-50. Tínhamos paridade de géneros. Portanto, implementámos uma meta de 40%, quando eu cheguei eu acho que tínhamos menos que 30%. Já estamos próximos, ainda não estamos lá, mas estamos próximos. Obviamente também tentamos integrar e trabalhar com parceiros a nível de por exemplo, pessoas com necessidades especiais. Nós temos a faculdade na empresa de trabalharmos no meu quadro de talento, temos 5 gerações, portanto temos gerações muito diferentes, que se mobilizam de forma diferente, que têm diferentes perspectivas, mas eu acho que isso nos dá uma riqueza, dá-nos obviamente muita dificuldade, dá-nos obviamente muitos desafios do ponto de vista de gestão, mas dá-nos também uma abrangência e, portanto, tentamos, e temos uma política, obviamente, como todas as empresas, de responsabilidade social, de sustentabilidade, em que não só definimos metas até 2030, mas como as medimos também, quão longe ou quão perto estamos da execução e da implementação dessas metas. Para além disso, por exemplo, também temos uma medida de paridade também salarial que não existia entre géneros. Excelente. Ana, tu lideraste em contextos exigentes, eu já te ouvi falar da tua experiência durante a pandemia na República Dominicana. Que momento mais desafiante encontraste nesta tua carreira? Especificamente na República Dominicana? Não, na tua carreira como um todo. Olha, eu já tive vários momentos desafiantes, mesmo aqui em Portugal também já tive um bastante desafiante, mas posso falar de um que me sucedeu na República Dominicana, porque eu dei esse exemplo à equipa aqui, quando passámos recentemente, há cerca de 3 anos, também por um tema também, uma gestão de uma crise, mais do ponto de vista reputacional. Na República Dominicana tivemos um problema com a rede, a móvel. Tivemos um problema grave do ponto de vista energético com um dos nossos data centers, onde tinha o core das nossas operações, e tivemos praticamente 2 dias sem rede móvel. E, portanto, isto para um operador que tinha cerca de 35% de cota de mercado, que suportava também o INEM nacional, vocês podem ver, digamos, as repercussões que isto teve a nível nacional, numa economia e num país em que praticamente a forma como as pessoas acedem à internet é através do móvel e da rede móvel, não tanto da rede fixa. Portanto, foi um contexto desafiante porque se eu comparo com a pandemia, todas as empresas vivem. Se eu comparo com crises reputacionais, muitas empresas vivem crises reputacionais. Este, no meu caso, foi ir, no fundo, àquilo que eu estava a falar há pouco, ir aos fundamentais da empresa. É ficar sem uma rede e como sair, obviamente, primeiro, obviamente, como recuperar o mais rapidamente possível, como recuperar a confiança dos nossos clientes, como recuperar também o sentido de orgulho das nossas equipas, porque, obviamente, teve um impacto também reputacional elevado, como recuperar a confiança das instituições públicas, porque tive que fazer algum diálogo com o Governo, com o Estado, tive que me reunir com o Presidente da República, com os reguladores, e explicar o que é que tinha acontecido, o que é que íamos fazer diferente e o que é que íamos fazer diferente e para melhor. E lembro-me, há uma imagem que ficou comigo, que foi quando nós abrimos o call center, porque nós nem sequer call center tínhamos, nem tínhamos as lojas abertas, mas não tínhamos sistema para atender os clientes, e o call center não funcionou. E no dia seguinte íamos abrir o call center às 8 da manhã e eu fui ao call center às 7 da manhã, reuni-me com o diretor de call center e lembro-me perfeitamente, tínhamos revisto todos os procedimentos que íamos ter e o que é que iríamos fazer, mesmo os procedimentos também de back-office, porque não podíamos faturar clientes, também não íamos faturar clientes, mas não queríamos, quando os sistemas viessem para cima, aquela coisa desagradável do cliente receber um SMS a dizer que a sua fatura está em atraso e vou-lhe cortar o serviço. Portanto, houve um conjunto de procedimentos que tivemos que fazer para retirar, no fundo, temas que fossem de atrito com o cliente. E quando abrimos o call center, eu lembro de ter ido ao call center, o diretor do call center, quase com as lágrimas nos olhos, disse-me assim: Ana, não te preocupes, nós vamos agarrar os clientes pelo coração e vamos estar aqui
e a operação vai correr bem, vamos ter muita dificuldade. E quando eu olho nos olhos dele, ele me diz-me isso assim, ok, eu agora como líder não posso falhar e, portanto, obviamente, e eu disse-lhe, basicamente, eu tenho confiança em ti, tenho confiança na equipa e, obviamente, pensei pouco com os meus botões, temos que fazer tudo bem, porque estão aqui uma equipa que está a dar o tudo, são os frontliners, não é? Como nós costumamos falar, e vão dar tudo por tudo e vão agarrar o cliente e vão agarrar a nossa marca e as coisas correram bem. Tivemos, obviamente, um momento complicado, mas correram bem. E foi um momento de muita aprendizagem, de ver pessoas a tirarem o melhor de si próprias, de irem aos limites, de darem, digamos, aquilo, a última milha, e de agir, uma equipa agir-se e adaptar-se num contexto de crise, de muita pressão, e dar a volta por cima. E, portanto, acho que foi muito interessante. E foi muito interessante, depois, passado 3 anos, temos também feito um turnaround operacional, de colocar a empresa em crescimento e, no final, sermos uma das empresas mais respeitadas e mais reputadas do país e partimos de um momento tão negativo e, no final, acho que acreditámos todos que era possível, tivemos ambição e acreditámos no processo. Eu tive muita sorte, uma equipa ter acreditado em mim e, obviamente, a minha liderança. E dando agora um salto para este lado do Atlântico, vamos falar um bocadinho da Europa, porque é um mercado que fala muito em soberania tecnológica, mas ao mesmo tempo é muito fragmentado e extremamente regulado. O que é que a Europa precisa de fazer para dar esse salto e conseguir competir com a Ásia, com os Estados Unidos, que em matéria tecnológica, como sabemos, ligam sempre o acelerador? Eu acho que a Europa precisa de crescer e precisa de crescimento económico e precisa de criar as condições para que se possa investir com algum nível de previsibilidade, com risco e com inovação. E eu acho que nós construímos na Europa, construímos imensa coisa boa na Europa nos últimos anos. Nós temos, obviamente, se olharmos e compararmos os índices socioeconómicos da Europa com outras regiões do mundo, mesmo com outros países envolvidos, nós temos o privilégio de termos nascido europeus, de termos, da maior parte dos países europeus, de beneficiarem de contextos democráticos, de boas condições do ponto de vista de educação, de acesso à saúde, de acesso a condições básicas para desenvolvimento de uma sociedade. Agora, também fomos capazes de criar uma complexidade ao tecido empresarial, regulatória, que eu acho que tem impedido a criatividade, que tem impedido a inovação. E quando comparamos com outras regiões do mundo, por exemplo, com os Estados Unidos, que também tem um contexto democrático, mas existe uma maior liberdade ao investimento, ao livre capital, à criação de grandes empresas, à criação de grandes projetos e, muitas vezes, tolerância à falha, não é? Há grandes falhas de projetos, há empresas que foram muito bem-sucedidas. Olha, por exemplo, no âmbito tecnológico, a BlackBerry, altamente bem-sucedida. Hoje em dia não existe a BlackBerry e isso faz parte da evolução. Portanto, eu acho que a Europa tem, de facto, desregular. Precisamos desregular para dar liberdade, porque só com um contexto de liberdade é que se pode criar um contexto também para criatividade, para podermos experimentar, para podermos errar, para depois se conseguir, obviamente, inovar. E só com uma capacidade de crescimento, de que podemos crescer, de podemos atrair, através de crescimento económico, poder atrair investimento, porque obviamente todos os investidores olham para as melhores oportunidades de investimento e eu vou aplicar aonde seja. O investidor não procura necessariamente risco zero, mas procura alguma previsibilidade, algumas regras que sejam mais claras, que seja complexo, que não seja complexo, seja simples, que tenha obviamente qualidade humana, e nós temos obviamente qualidade de talento a nível europeu. Agora precisamos, obviamente, criar um contexto mais simples, mais fácil e mais rápido de decidir. Criámos, obviamente, acho que talvez um monstro e uma red tape que depois há outras regiões do mundo que estão, obviamente, muito mais proativas e desenvolveram, obviamente, contextos que sejam mais fáceis para investir. E mesmo para fecharmos, que mensagem é que gostarias de deixar para a próxima geração de líderes? Olha, eu acho que para a próxima geração de líderes e nesta evolução tecnológica que nós estamos a viver,
eu acho que o lado da conexão humana, o lado do desenvolvimento de competências de comunicação e de entender o outro, entender a componente humana vai ser fundamental. Porque nós o que vai acontecer... Eu acredito que tudo o que seja transacional, nós de uma maneira ou outra, ou vamos digitalizar, ou vamos automatizar, ou vamos pôr inteligência artificial em cima disso. Depois, obviamente, há a competência humana de ligar. Há coisas que só o humano pode antecipar, só o humano é que pode, provavelmente, ter aquela sexto sentido. A máquina não vai... Eu acho que não vai ter o sexto sentido da forma como é que eu ligo, por exemplo, como é que vocês gerem aqui equipas diferentes, se está no norte do país, se está em Lisboa, se está em Angola, contexto e adaptabilidade que é preciso ler o outro e ler a componente humana e a vertente humana. Portanto, eu diria sempre que o pensamento crítico, a forma como nós entendemos, como é que nós, como seres humanos, agimos, atuamos, quais são as crenças que nós temos, como é que nós nos mobilizamos, acho que vai ser essencial para a execução. Obrigada, Ana. São excelentes conselhos para as novas gerações de líderes que aí vêm. Agradeço a Ana Figueiredo, CEO da Mel. Ana, muito obrigado pela tua presença e vamos voltar todos os meses com novos convidados. Obrigado, foi um prazer. E já sabem também que os episódios vão ficar disponíveis no site da UI, nas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Até à próxima.